Olá a todos e todas. Eu sou o professor Francisco, professor de Educação Física, professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro, professor também da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Eu estou trazendo aqui para vocês o podcast Chão da Escola, Vozes Docentes. Esse podcast ele visa tratar e falar sobre as problemáticas que o professor ele passa no chão da escola, não é? E trazer professores que estão buscando soluções para essas problemáticas. Eu vou trazer aqui os convidados para o nosso podcast, serão professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, que estão cursando o PROEF, que é o Mestrado Profissional em Educação Física, no qual ele é um mestrado profissional que busca que professores venham a melhorar a sua formação, não é? E nesse mestrado o professor ele é obrigado a desenvolver um recurso educacional, um produto educacional. E esse recurso ele é um recurso que você tem que aplicar ele no chão da escola. E esses professores que estão vindo aqui são professores que desenvolveram esses produtos, desenvolveram esses recursos dentro da nossa rede, da Rede Municipal do Rio de Janeiro, não é? E vão passar um pouquinho dessa experiência que eles adquiriram, não é? E passaram para a construção desses produtos educacionais, no qual eles já estão aplicando, né, nas suas escolas. Hoje nós vamos contar com a professora Camila, a professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Ela é professora da 7ª CRE. Ela vai contar um pouquinho dessa experiência dela de professora, pesquisadora, não é? Nós estamos aqui hoje num dia de sábado, um dia de jogo. Provavelmente ao longo da gravação vocês vão ouvir alguns fogos que estão estourando por aí, mas nós estamos aqui trabalhando e produzindo, tá? Camila, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você. Eu sou a professora Camila, sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Até o início desse ano eu estava na 7ª CRE, trabalhando como professora de Educação Física, mas aí tem 3, 4 meses que eu assumi o desafio de ir para a gestão e agora estou como diretora adjunta, tá? Então estou no outro lado da escola, né? Tá, com mais responsabilidade, mas ainda assim atuando dentro do espaço escolar. E eu fiz o mestrado, né? Iniciei o mestrado na turma de 2023 do PROEF e concluí no início, em fevereiro desse ano, fevereiro de 2025. E nesses 2 anos, né, de mestrado, eu tive que conciliar a vida docente, né? Continuei dando aula com a vida pessoal e o mestrado profissional do PROEF. Foi difícil, como para todo mundo, mas como o PROEF tem essa especialidade de ser híbrido, foi mais fácil de eu conseguir conciliar. É isso. É uma correria grande, né, para a gente manter a nossa formação, melhorar a nossa formação, né, é uma busca constante. Camila, na minha pesquisa, eu passei informes com os professores da 8ª CRE, e na maioria dos professores eles falavam com relação à formação sobre a possibilidade de serem professores e profissionais que atuam, que conheçam a realidade, não que atuem, mas que conheçam a realidade da nossa rede, conheçam a realidade do chão da escola, né? Por isso eu estou trazendo você e vou trazer outros professores também que cursaram PROEF, que são da rede, né, que conhecem a realidade do chão da escola, para contar um pouquinho do recurso educacional que você produziu aqui na nossa rede, não é? O seu recurso educacional versus sobre violência na escola, e contar um pouquinho como é que foi esse desafio, como é que você aplicou esse recurso educacional, trazer um pouquinho dessa experiência para os professores. Lembrando que a ideia do nosso podcast, da nossa conversa, não é trazer uma receita, um bolo pronto, não é? Porque cada escola ele enfrenta um desafio próprio, não é? Mas é trazer um norte, é dar uma dica, uma ideia, uma proposição para que o professor ele possa ter um caminho a seguir. Conta um pouquinho, Camila, como é que foi? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar assim, da minha experiência, claro, como você quer, mas eu sei que cada um tem uma realidade. Eu tive a sorte de ter uma diretora, uma gestora que super me apoiou durante todo esse processo do mestrado, né? Como eu falei, da dificuldade de conciliar tudo. Então, assim, das vezes que eu precisava sair da escola para aula, até para aplicar o recurso, mas não, eu não vi isso com todos os meus colegas.
até o passo a passo para ter autorização, para entrar na escola, tudo aquilo. Então, assim, eu vou contar a minha experiência, mas porque eu falo isso, que agora eu estou como gestora. Então, assim, a gente precisa muito do apoio dos gestores, dos diretores, né? E eu Fundamental. tive esse apoio. A minha diretora foi muito legal comigo, né? E eu tive esse apoio, então para mim foi mais fácil conseguir aplicar a minha pesquisa, fazer o meu recurso, porque eu tive esse apoio da gestão. Então, assim, eu estou frisando isso porque eu sei que, por exemplo, um colega meu, não sei se você vai entrevistá-lo, que é o professor Elias, o processo para ele conseguir autorização para começar a pesquisa na escola e daí sair o recurso foi mais longo, sendo na mesma rede, também na Prefeitura do Rio, que a diretora, isso eu não vou assinar, isso eu não, enfim, por alguns entraves burocráticos. Então, para mim, graças a Deus, eu não tive esses entraves burocráticos, para mim a coisa foi mais fácil, fluiu, e eu consegui aplicar a minha pesquisa como eu previ, sabe, sem nenhum grande problema. Mas vamos falar um pouco da minha pesquisa, então, como é que foi aplicar? O tema da minha dissertação foi violência escolar e educação física, uma proposta de intervenção pedagógica numa escola, na rede municipal, né, na cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o tema. E como eu atuei, né, na Praça Seca, aos fogos, eu atuei na região da Praça Seca, que é a 7ª CRE, foi lá onde eu fiz a minha pesquisa. É uma região cercada de comunidades e facções, todo esse problema, né, que o Rio de Janeiro passa Nossa cidade. com a nossa cidade. E agora mudou, eu nem sei dizer como é que tá, mas assim, tinha uma questão de um lado ser uma facção, o outro ser outra facção. E então ser constante a questão dos conflitos entre a facção A e B, né? Porque dentro do mesmo bairro, de uma mesma região, tinham duas facções atuantes. Agora eu realmente não sei mais como é que tá, eu tô perdida. Mas, tô perdida realmente. Eu acho que agora É não tem mais essa dinâmico, divisão. o processo é dinâmico. Aqui no Rio de Janeiro sempre Exatamente. Então eu não consigo acompanhar, eu realmente não sei dizer. Eu acho que a outra facção conseguiu dominar tudo. Mas por que eu estou falando dessa questão? Porque esse processo de domínio de territórios, né, é o que gera os conflitos. E, consequentemente, tiroteio, e, consequentemente, operações policiais. E, durante muitos anos, essa região ficou nesse processo de tomada, né? Qual a facção A ou B que vai tomar conta daquela região. E era constante. Toda semana, conflito, tiroteio, operação policial. E os meus alunos, né? Os meus ex-alunos, falou ex. Engraçado que hoje eu encontrei os alunos que participaram desse. E é muito legal. Eu vou chegar nessa parte no começar. Porque foi agora de manhã que eu encontrei. Porque eu moro perto, né? Eu moro perto do bairro, então de vez em quando eu encontro alunos, né? No mercado, nos lugares. Enfim. E aí, essa é a realidade da região da Praça Seca, né? É uma região de muitos conflitos. E os meus alunos, a grande maioria, reside nas comunidades. A escola que eu fiz a pesquisa é uma escola, digamos, não é dentro da comunidade, né? Mas é cercada, como eu já expliquei. Fica na estrada principal, né, do bairro, porém os alunos descem, né, saem das comunidades, que são várias comunidades, sei lá, umas 4 ou 5 comunidades no entorno, para frequentar a escola. Então, o que eu ouvi a que me fez ter essa proposta? Primeiro, os alunos muitas vezes chegavam de manhã para ter aula sem dormir. E os relatos deles eram: tia, eu não dormi, foi tiro a madrugada toda, eu fiquei embaixo da cama. E eu vi isso mais de uma vez, aquilo começou a me corroer. Eu falei, meu Deus. E é claro que, assim, a qualidade da aula, a qualidade de ensino não vai ser a mesma. De uma criança que dormiu bem, comeu bem, a outra que não conseguiu dormir, que não se alimenta bem, por outros, enfim. Isso já é uma grande barreira. Fora a própria, aí vendo para a educação física, a questão corporal, porque eles se expressam através dos corpos. E é claro que a criança que lida com mais agressividade, com mais violência, ela vai expressar isso no dia a dia dela. E era o que eu via claramente nos corpos das crianças que moravam nas comunidades, de crianças que talvez não morassem tanto, eram crianças que tinham trejeitos, né, e faziam gestos violentos, né? E aí eu comecei a olhar aquilo começou a me incomodar, e eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Porque eu sou um grão de areia nesse universo, mas o que eu, como professora, posso fazer para tentar amenizar isso, ou pelo menos a minha realidade ali, que é aquela escola, né, na comunidade da Praça Seca, na Praça Seca. E aí foi que veio a ideia de pesquisa sobre violências. Só que, assim, eu também não queria pesquisar sobre violências para falar mais do mesmo. Falar sobre tiro, bala perdida,
sobre tudo que a gente abre os noticiários aqui no Rio de Janeiro e escuta. Eu queria tentar abordar uma outra vertente da violência. Tá, a violência está ali, a violência existe, as crianças são também vítimas disso, mas o que eu posso fazer para tentar amenizar isso? Para que dentro do espaço escolar eles sejam alunos, sejam crianças, sejam estudantes, e não que venham com esses gestos, com esses movimentos corporais. Como é que eu posso fazer para amenizar isso? E aí foi que eu comecei as pesquisas e as buscas e achei o TPSR, que é o Teaching Personal Responsibility Society. É em inglês porque é uma metodologia americana, né? Bem difundida na América, em alguns países da Europa, e eu adaptei para a minha realidade aqui no Brasil. E é basicamente isso. Eu estudei sobre essa metodologia, que é uma metodologia ativa, né, de ensino. Estudei para aplicar com os meus alunos. Então, eu vou explicar rapidamente como é que é essa metodologia, só para vocês entenderem como é que se deu a aplicação dessas aulas usando essa metodologia e, posteriormente, como é que eu fiz o recurso. Então, essa metodologia ela é baseada em etapas, né? Em níveis de valores sociais. E aí, o objetivo era que as aulas fossem focadas em valores. Por exemplo, o nível 1 é o respeito. Aí, o nível 2 é a participação. O nível 3 é a ajuda. E aí, o último nível que eles deveriam atingir seria aplicar todos esses valores fora do ambiente escolar. Esse último nível eu não tive tempo hábil para aplicar, porque eu teria que ter mais contato com eles, até fora do ambiente escolar, o que é muito difícil. Então, eu só fui até o último nível, né? E assim foi. Eu dividi as aulas e as atividades eram voltadas, vamos supor, nível 1, respeito. Eu dividi 8 aulas em que o respeito fosse o tema principal das atividades. Então, eu trabalhei com jogos cooperativos, jogos que exigiam a participação deles, enfim. E aí fui, a cada nível, depois dessas aulas, eu me reunia com eles, uma roda de conversa, que eles eram também participantes, né? Então, eu colhia a entrevista, as informações com eles, para saber se melhorou o comportamento, se eles passaram a se respeitar mais. E aí eu fui colhendo essas informações ao longo do processo, e ao longo que cada nível desse era aplicado, e realmente foi visível a melhora de comportamento da turma. Por exemplo, coisa né, apelido, o bullying, e eu fui mostrando para eles, né? O que é respeito, que muitos, respeito, que respeito é tudo. Quando você fala, chama um colega do nome que ele não gosta, você está faltando com respeito, e eu fui fazendo muito assim, esse trabalho conceitual e tentando trazer para a parte prática, né? E trazendo mais atividades que, por exemplo, atividades competitivas eu pouco trabalhei. Eu fui trabalhar mais para o final, porque eu falei, nesse nível 1 não é o momento da competitividade, é o momento da cooperação. E aí fui. Aí depois o nível 2, a participação. E aí eu escolhi algumas atividades onde ficasse mais clara a participação dos alunos. E aí tem aquela... Eu peguei uma turma de 5º ano, esqueci de mencionar. E aí, já no 5º ano, já tem aquela coisa, essa atividade eu não quero fazer, as meninas já têm mais como se esconderem, e aí eu pedia que todo mundo participasse. Peguei muito a opinião delas, né? Porque algumas meninas que não querem, por que você não quer fazer? Então, me traz uma atividade que você goste. E aí, fui pesquisar, trabalhei com danças, e aí, assim, fiz até danças que fossem mais próximas da realidade deles. Usei o passinho, né, que é bem semelhante ao passo do funk. Coisas que fossem mais próximas ali para que todos pudessem participar. E assim eu fui fazendo todos os níveis, né? E aí eu fiz também, a cada nível, como eu falei, eu fui fazendo no final de cada um desses níveis, fiz a roda de conversa e a entrevista, eles tinham que responder, na verdade, um questionário individual. E aí eu fui medindo exatamente a cada nível, né, o que foi mudando, e eu consegui verificar, como eles iam respondendo o questionário individual, que a cada mudança de nível, mais alunos eram atingidos, mais alunos respondiam sim, né, as questões lá da entrevista. Então, no início, no nível 1, um pouquinho menos, aí no nível 2 foi subindo. Então, eu consegui ver que realmente o objetivo estava sendo alcançado. Eles estavam conseguindo entender esses valores sociais e aplicar, pelo menos ali, naquele contexto escolar. E realmente não tinha mais agressividade, assim, nos últimos, né, já terminando. Eu não via mais alunos se agredindo fisicamente, não via mais alunos se agredindo verbalmente. Os próprios colegas já tinham a iniciativa quando alguém tinha algum comportamento diferente dos demais, eles mesmos já chamavam atenção.
olha, cara, eles falavam, olha, isso não se faz, não é assim. Então, eles começaram a aplicar para aquele colega que ainda se desviava um pouco do padrão, do conceito comum que a gente estava ali estabelecendo. Então, eles mesmos já faziam esse movimento, não precisava eu intervir. Então, a coisa É não uma tomou. mudança de cultura, né? É uma mudança de Exatamente, uma cultura. mudança de cultura deles. E é legal que eu comecei a ver que partiu deles, não precisava mais eu, a professora, ter que chamar atenção ou ter que abordar aquele aluno que estava tendo um comportamento diferente. Os próprios alunos abafavam. Então, eles foram maravilhosos nesse sentido, né? Porque, assim, porque eles mesmos resolviam ali quando algum conflito. E conversei com as outras professoras também, ao final de tudo, e elas falaram que teve uma mudança de comportamento também nas outras aulas. A turma passou a ser participativa, todas as propostas de atividade que a professora de inglês dava, eles participavam. Então, todas as professoras que eu entrevistei, né, naquele ano que estavam com aquela turma, elogiaram o comportamento da turma. Então, teve essa mudança de comportamento. E aí, como eu falei, Então o a último ideia que nível. era, então Sim. a ideia que era para a aula de educação física acabou que transbordou das aulas de educação física para os outros ambientes da escola, Sim, né? exatamente, porque, por exemplo, eu consegui atingir outras disciplinas, mas assim, a ideia desse TPSR, né, é atingir para fora da escola, como eu falei, que seria o último nível. E aí eu realmente não tive tempo hábil para pesquisar. Algumas pessoas, fica pro doutorado. Eu falei, quem sabe? Vou deixar eu descansar um pouco. Mas, não sei. Porque aí realmente eu teria que aplicar com as crianças na escola e no ambiente de, né, chamar responsável ou ir até a casa dessas crianças para saber se eles estão também aplicando esses valores fora da escola. Então, essa seria a ideia do último nível, do qual eu não cheguei a pesquisar por falta de tempo mesmo, né? O mestrado ocorrido, 2 anos, eu já fiquei 6 meses, foi o primeiro período todo de 2024, de fevereiro até julho, fazendo os 4 níveis. Então, eu não ia conseguir fazer mais o 5º nível. Então, por falta de tempo mesmo, eu não consegui. Então, fala, Francisco, só eu falo. Quer Não, perguntar? não, É um é você que podcast, não é um. é você que está trazendo as informações para gente, é você que está trazendo essa informação que é interessante, porque não só você enfrenta essa realidade de violência, eu trabalho na escola que é na Vila Kennedy, que é um ambiente também, e, por exemplo, semana passada teve um dia sem aula porque teve tiroteio, isso é uma realidade constante, e essa violência que acontece nas comunidades, elas vêm para dentro da escola. E às vezes elas não são percebidas diretamente, mas às vezes no jeito de falar, no jeito de se expressar, e até quando eles entram em outros ambientes. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer um passeio com a turma do 5º ano, né, para o Aqua Rio, aí a gente aproveitou que estava naquele espaço ali do Aqua Rio, fomos até o mar. Eles viram aquele ambiente como se fosse um outro país. Eles, professor, tio, eu estou em outro país. Era uma outra realidade. Então, mas mesmo eles estando naquela outra realidade, eles ainda tinham medo, porque eles falavam assim: e será que vai ter tiroteio aqui? É Será que vai... mesmo? aqui tem tiroteio, tio? Olha a pergunta que eles fizeram, porque é a realidade deles da violência tão constante, é tão grande, É. que eles têm esse medo constante. É um medo, embora eles não expressem aquilo como medo, mas é um medo do tiro, desse momento de violência. E essa proposição é uma proposição que vem a mudar essa cultura, de tentar mudar essa cultura, não é? Porque a violência externa, às vezes, a gente não vai conseguir coibir, Não mas a gente vai, consegue, exato. de repente, mudar aquele nosso mundo, que é o mundo escolar ali, e essa mudança ela consegue transbordar, não é, para a sociedade, para a comunidade, eles começam a ter um outro comportamento, e isso é muito importante. É exatamente o que você falou. Quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu não vou conseguir ir lá fora e falar para os, né, não trocarem tiro, para a polícia não invadir. Não, não tem É, como. a realidade Então, não muda. exatamente, né? Eu vou começar aqui, pelo meu ambiente, que é a quadra, e exatamente daí que partiu essa ideia, né? Eu falei, vou começar como eu falei, eu sou um grão de areia dentro desse universo, mas tentar fazer a minha parte. E como eu falei, sou um grão de areia, mas com aqueles alunos ali que foram 24 alunos, aqueles alunos ali, pelo menos naquele momento, eu não sei se daqui a 10 anos eles ainda vão, mas naquele momento eu tenho certeza que eu consegui mudar um comportamento, eu consegui, sabe, passar valores, né, que talvez eles não tivessem acesso em casa ou, né, não tivessem se dado conta,
Porque é bem isso, né? Essa coisa de. E até nas famílias, né? A gente sabe que, assim, muitas vezes as famílias, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E a realidade dessas crianças, né, são muito. Eu começo a ouvir as histórias e falo, gente, eu com 40 anos, eu não passei por metade do que essas crianças passam, Sim. né? Então, assim, é isso. Eu tentei passar para eles um pouco do que é isso. O mundo não é só isso. A gente tem que se respeitar, a gente, né, pode se ajudar. Coisas que eu, talvez em casa, então, talvez porque eu realmente não tive acesso às famílias. Eles não têm acesso, né? E porque as histórias deles são variadas, muitos assim. Tem pai, não tem mãe, é criado pela avó, ou então o pai tá preso, a mãe é viciada, enfim, essas histórias, né? Passamos por E aí eles realmente não têm acesso. Quem é que vai passar isso para eles, né? Se não for, enfim, a gente como professores. E aí, por isso que e até eu vejo alguns estudos sobre violência, que massacres, do tiro, e eu falei, gente, eu não quero ser mais uma a bater nessa tecla. A violência é ruim, a gente já sabe disso. Tiroteio enlouquece todo mundo. Mas o que eu posso fazer para tentar virar a chave disso? Sabe? Por isso que eu tentei aplicar essa pesquisa, e é uma pena que eu não tenha conseguido ver o nível 5, que seria o ambiente externo, né? Mas consegui ver uma mudança ali, aqueles 24 alunos, e aí já me deixa bem satisfeita. E aí, enfim, a aplicação da pesquisa foi desse jeito, como eu te expliquei, né? Eu acho que consegui entender. E aí depois foi que eu fiz o recurso. O seu recurso foi um e-book ou foi um. Foi, Fiz o- um, e- foi, fiz, não, eu fiz um e-book mesmo, porque a gente pensei, na verdade foi e-book, foi o que eu apliquei, eu reduzi, né? Foi um e-book com 30 páginas, em formato QR Code, né? É e-book, ah, QR Code, dá no mesmo. É. E divulguei na rede, né? Os professores da prefeitura, e nos congressos que eu participo, eu levo o QR Code e falo para as pessoas: ó, acessa aqui o e-book, lê o QR Code. E aí, assim, é uma forma também que eu tenho de divulgar. Por que no e-book? Porque foi esse formato. A gente tem pensado, fazer formato vídeo, não sei o quê. Porque, em geral, o e-book é mais acessível, né? Está pelo celular. Você está ali naquele tempo de planejamento, em 3, 4 minutos você consegue ver o conteúdo do e-book. hoje o celular ele está na nossa prática. Os recursos eles têm que ser pensados de forma que facilite a vida do professor, né? A ideia até de trazer esse do podcast o professor está se deslocando até em casa, ele está podendo ouvir essa informação, ou está no seu caso foi o Sim, e-book que ele está ali consultando rápido no celular, porque é corrido. Não é nosso dia a dia é corrido, e isso apareceu até na minha pesquisa, que os professores, qual o modelo de formação que os professores eles buscam, e eles buscam modelo híbrido ou online, e é exatamente isso que você está proporcionando no seu produto, e que a gente vai levar um pouquinho para eles nesse podcast. o e-book, como eu falei, foram 30 páginas, uma coisa bem assim, bem basicão, para que uma linguagem mais simples, claro, para que o professor, quando estiver ali olhando, até botei os planos de aula, expliquei como é que é a metodologia, de uma forma bem simples, de uma linguagem simples, para que qualquer um que pegue ali, queira ter ideias, esteja com algum problema de comportamento, né, de agressividade nas suas aulas, consiga olhar ali e aplicar. E eu deixo muito claro no e-book que, assim, eu coloquei ali na íntegra o que eu fiz, mas é pegar a lei e adaptar para a sua realidade. Como eu fiz, quando eu comecei a ler os estudos sobre o TPSE, os estudos que eu li, que eu tive acesso, foram estudos nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, outras realidades completamente diferentes. E aí eu falei, bom, o que eu posso olhar aqui? E apliquei, me adaptei para a minha realidade. Mas tanto lá fora, o contexto também de aplicação desse modelo, eles não têm a violência como a gente tem aqui, violência urbana, né? Como a gente tem aqui. Mas o contexto de violência escolar existe no mundo inteiro, né? A agressividade entre pares, essa coisa, a violência de gênero, isso existe no mundo inteiro. Então, os estudos que eu estava pesquisando justamente mostram exatamente isso, né? A aplicação foi em contextos de, por exemplo, em Portugal, foi numa escola, por exemplo, de baixa renda, onde os alunos, né, moram em comunidades também, e aí estão mais perto ali da violência, enfim, foi essa aplicação. Nos Estados Unidos, eles aplicaram com menores, não foi dentro do ambiente escolar, porque lá é diferente, né? A educação física lá é outra proposta, enfim, mas com menores infratores.
Então, aqui tinham passado por alguma questão de ressocialização, e aí eles usaram esse modelo. Então, assim, sempre com estudantes que tivessem algum desses tipos de problemas, entendeu? Violência. De violência de alguma forma, dentro do contexto ali. Então, todos são. E um artigo só que eu vi, ele foi adaptado para aluno incluído. Síndrome de Down e autista. Ele ficou legal. Também teve essa adaptação com alunos incluídos. Então, é depois eu vou falando, assim, adaptar, dá para adaptar bem, porque é um esquema bem básico, bem Então, assim, tá ali tudo mastigado. e essa é a ideia desse bate-papo que a gente está tendo aqui, é trazer essas ideias para os professores, né? Ideias para que eles possam colocar na sua realidade, possam adaptar à sua realidade. Como você falou, na Praça Seca, onde você aplicou, é uma realidade. Às vezes nós enfrentamos alguns problemas com algumas gestões que permitem, que não permitem, que são mais permissivas, outras mais colaborativas, outras menos colaborativas, mas é que ele venha a ter um norte, né? E essa seu recurso, ele é incrível, porque ele pode ser aplicado e para mudar um paradigma que afeta, eu acho que, se não, acho que 90% ou mais da nossa rede, que é o da violência Exatamente. urbana, né? Que é o da violência urbana. Ali na Vila Kennedy tem 8 a 10 escolas ali dentro da comunidade que a gente é afetado diretamente, não é? Por exemplo, na Oitava CRE tem a comunidade da Vila Kennedy, aí atrás tem a Vila Aliança, não é? São várias Também comunidades ali. ali no entorno, muita violência. Quando não tem a aula não interrompida na Vila Kennedy, é interrompida na Vila Aliança. Constante, a gente consegue observar isso nos noticiários. E essa metodologia que você traz é uma possibilidade de mudança. Exatamente. É como você falou no início, não é uma receita de bolo, mas é isso, foi o que eu falei no início, é tentar não fazer. E aí, eu tenho esse problema, mas eu vou continuar agindo da mesma forma? Né? É tentar. Eu acho que essa é a nossa função quando a gente escolhe essa profissão de professores, né? Se a gente escolheu estar ali, a gente não pode fazer mais do mesmo, feijão com arroz. Eu acho que a gente tem essa função social de tentar fazer diferente. E é por isso. E por isso que eu estou falando assim, que essa questão, a minha dissertação, esse tema, surgiu mesmo dessa inquietação minha pessoal, sabe? De não tentar fazer. Eu tenho esse problema, e aí? Vou fechar os olhos para isso? Não é, né? Se eu estou nesse lugar, se eu estou aqui, foi por escolha minha. Exatamente. Camila, gostaria de te agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. Depois eu vou pegar o QR Code com você, Ah, vou sim. deixar Tá, disponível tá. também aqui para os Ah, professores ótimo, também que legal. quiserem acessar quando estiver na rede, estiver na plataforma, para que eles acessem também o seu conteúdo, para que eles possam ali observar os modelos de aplicação e desenvolver de acordo com a sua realidade, tá? Muito Legal. obrigado pela sua Eu que te participação. agradeço, obrigada. Depois eu vou te mandar o QR Code, tá Tá bom? bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde e até a Tchau, próxima. tchau. Obrigada a todos que me ouviram. Tchau. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Olá a todos e todas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Lembrando que esse podcast, a ideia do nosso podcast não é trazer para vocês, como eu falei no início, uma receita de bolo pronto, não é, mas sim trazer sugestões, possibilidades para que vocês possam utilizar no seu campo de atuação, não é? Utilizando a sua reflexão, seu senso crítico para pô-lo em prática. E para finalizar, eu gostaria de deixar a última dica aqui para vocês, que é esse livro aqui, a Educação Física e Esporte na Escola. É um livro que ele é o fruto de uma tese, né, de doutorado, da Silvia Cristina Madri Fink. É um livro que ele é muito bom, que ele fala sobre o cotidiano escolar, sobre saberes, sobre formação. Ele traz exatamente sobre o chão da escola. Ele traz falas sobre o chão da escola, as coisas que acontecem no cotidiano da escola. Que é assim que foi a busca da escrita desse livro aqui. E agradecer a todos, deixar um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.